Sabe aquela história clássica que quase todo mundo conhece? Hoje, a gente vai olhar para ela de um jeito bem diferente. Não como um conto sobre milagres, mas como uma verdadeira aula de administração, de competência e de como se sobe na vida dentro de uma estrutura de poder. Então, a grande questão é essa, né? A trajetória que a gente vai analisar parece impossível. Pensa bem, como é que alguém sem direitos, sem família, sem conexões, chega no topo do poder de uma superpotência da antiguidade? Vamos tratar isso como um quebra-cabeça que a gente vai montar junto. Primeiro, a gente precisa entender o ponto de partida. Ele não chega ao Egito como um imigrante buscando uma vida melhor, sabe? Não, ele chega como uma mercadoria. Um produto mesmo, vendido dentro de um sistema econômico que já existia. A chegada dele é fruto de violência, de um colapso familiar. Não tem mérito nenhum nisso. E lá, dentro daquela hierarquia super rígida do Egito, o status dele é o pior possível. Um escravo estrangeiro, sem direitos, sem proteção da lei, sem poder pessoal nenhum. É o fundo do poço, o ponto zero. Mas é a partir daqui que a coisa fica muito interessante. Começa a surgir um padrão, e esse padrão vai se repetir. É um ciclo com 3 passos bem claros que vão explicar toda a ascensão dele. Ele entra num sistema, mostra competência e, por fim, ganha o controle administrativo. O primeiro sistema que ele entra é a casa de Potifar, um cara importante, um oficial do faraó. E a casa desse sujeito não era só um lugar para morar. Pensa nela como uma mini empresa, uma pequena unidade de governo, que tinha bens, funcionários, logística, tudo para ser gerenciado. E é aí que a competência dele começa a brilhar. Ele não chega pedindo poder, ele mostra serviço. E tudo o que ele põe à mão dá certo, prospera. Ele é eficiente, organizado, confiável. O valor dele não está em quem ele é, mas no resultado que ele entrega. E qual o resultado disso? O chefe dele, o Potifar, simplesmente entrega o controle total da casa na mão dele. E, olha, isso é importantíssimo. Pensa bem, um escravo estrangeiro vira o gerente geral, o administrador de fato, com poder para decidir sobre tudo naquela unidade. Só que esse sucesso todo era uma casca de ovo, bem frágil. Basta uma acusação falsa e pronto, tudo desmorona, na hora. Isso mostra que o poder dele não era dele de verdade. Dependia totalmente da estrutura, do chefe que o apoiava. Ele era super competente, mas no fim do dia ainda era uma peça descartável no jogo. Essa queda joga ele em outro sistema, a prisão do Estado. Mas atenção, não era uma prisão qualquer, não. Era quase uma prisão VIP para a galera do governo, sabe? Um lugar onde os oficiais do palácio ficavam enquanto esperavam o julgamento. Então, de um jeito meio torto, ele continuava ali, circulando perto do poder. E aí, adivinha o que acontece? Exato, aquele padrão que a gente falou se repete. Mesmo ali naquele ambiente terrível, ele mostra de novo que é disciplinado, organizado, que sabe trabalhar sob pressão. E com isso, ele ganha a confiança do diretor da prisão. E aqui vem o pulo do gato. O diretor da prisão passa para ele a responsabilidade de supervisionar todos os outros presos. A prisão, que era para ser o fim de tudo, vira na verdade um campo de treinamento. Forçado, claro, mas um treinamento de gestão de pessoas nas piores condições possíveis. Na prática, ele estava administrando um departamento do Estado. E aí que o jogo começa a virar de verdade. A crise que estava lá no palácio de repente bate na porta da cela dele. Como? 2 funcionários do alto escalão são presos e vão parar exatamente ali. Isso cria uma ponte, uma conexão direta entre o mundo do prisioneiro e o mundo do poder máximo. Ele interpreta os sonhos desses 2 caras com uma precisão cirúrgica. E não é só papo, acontece exatamente como ele disse. Um é solto e volta para o cargo, o outro é executado. Isso muda tudo. Ele deixa de ser só mais um preso e vira uma fonte de informação validada, confiável. A habilidade dele foi testada e comprovada. Mas ele é chamado para o palácio no dia seguinte? Não. Ele fica lá, esquecido, por mais 2 longos anos. E esse detalhe é fundamental, porque mostra que a virada na vida dele não ia vir por gratidão, mas sim de uma necessidade do Estado, que ainda não tinha aparecido. Até que ela chega. E chega na forma dos sonhos do próprio faraó. E vamos ser claros, os sonhos não são um monte de imagem mística. Na verdade, são uma representação perfeita de ciclos econômicos. 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. O verdadeiro problema não era decifrar o sonho, era a crise de gestão que ele estava anunciando. É só aí, com o país inteiro em risco,
que o copeiro se lembra dele. E ele não lembra por ser grato, mas por utilidade. Aquele prisioneiro esquecido vira, da noite para o dia, o recurso estratégico mais valioso do reino para resolver um problema de Estado. E agora a gente chega na prova de fogo, o teste final. Ele é chamado na frente do faraó não só para dizer o que o sonho significa, mas para dar uma solução. É aqui que ele dá o grande salto. Ele para de ser só um analista e vira um estrategista, propondo um plano de ação completo. E tem um detalhe aqui, rápido, mas que diz muito. Antes de entrar na sala do faraó, ele se barbeia e troca de roupa, seguindo o protocolo egípcio. Isso não é só aparência, é inteligência política. Mostra que ele entende perfeitamente o jogo de poder onde ele está prestes a entrar. E a proposta dele é simplesmente genial. Ele não entrega só uma interpretação, ele entrega uma política pública completa para gerenciar a crise. Um plano com 4 passos claros. Primeiro, centralizar a coleta de grãos. Segundo, criar um sistema para armazenar tudo. Terceiro, instituir um imposto de 20% sobre a produção. E quarto, planejar a distribuição futura. Agora, vamos dar uma pausa, só para lembrar onde esse cara estava horas antes. Um prisioneiro, esquecido numa cela, sem status, sem poder, sem nada. E num piscar de olhos, ele vira o segundo homem mais poderoso do reino. A ascensão é vertiginosa, mas não é mágica. Ela acontece no exato momento em que a sua competência comprovada encontra uma necessidade crítica e desesperada do Estado. É a pessoa certa para o problema certo na hora certa. E a forma como o poder é transferido diz tudo. Ele não ganha só um título, ele recebe os instrumentos do poder. O anelo do faraó para selar decretos, as vestes da nobreza, o ouro e a carruagem oficial. Ele agora opera como o representante direto do trono. Quando a gente olha para trás, a trajetória toda faz um sentido absurdo, né? Cada etapa foi uma preparação lógica para a próxima. Na casa do Potifar, ele aprendeu a gerenciar recursos. Na prisão, aprendeu a gerenciar pessoas sob pressão. A crise nacional, a crise foi só a prova final. E tudo isso nos traz de volta aquela pergunta do início. Depois de analisar essa jornada como um processo de competência administrativa dentro de sistemas definidos, como vemos essa história? Foi um evento inexplicável, um milagre? Ou foi o resultado quase inevitável de mérito e preparação, encontrando a oportunidade estrutural perfeita? A resposta redefine a história.